Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos meditar aqui numa palavra que se encontra no Salmo 119, a partir do versículo 57, onde diz assim: O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não detive a observar os teus mandamentos. Então aqui, o que me chama bastante atenção, esses versículos que eu li, porque a palavra diz que o Senhor é a porção e que o salmista diz que o Senhor é a porção dele, que ele observaria as palavras do Senhor. Toda a palavra do Senhor, toda a Bíblia existe para que nós possamos nos orientar nela, para que seja o nosso manual de vida aqui na Terra. É a Bíblia, ela que é o nosso manual para a nossa vida aqui na Terra. E se nós observarmos as palavras do Senhor, com certeza nós vamos ter êxito naquilo que nós fazemos, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta o caminho para o bem, ela nos indica o caminho que é mal. Então, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos para viver, para fazer as coisas do dia a dia, para trabalhar, em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Assim como quando a gente compra uma TV, compra uma máquina, compra um celular, vem um manual de instruções de uso. E aquele manual para quê? Para que a gente não aperte nenhum botão errado, para que a gente não faça nenhuma coisa errada e dê um defeito, dê algum problema que impeça o uso correto daquele aparelho que nós estamos adquirindo. Assim também é a nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o manual de fé. Então, a partir do momento que a gente se baseia na palavra de Deus, a nossa vida ela começa a mudar, porque nós estamos tendo um manual para que a gente possa para que a gente possa ter uma base, para que a gente possa ter um direcionamento do que fazer nas nossas vidas. E aqui o salmista diz assim no 58: Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Então o salmista diz que ele implorou o favor de todo o coração. Ou seja, ele se derramou perante o Senhor e pediu para que o Senhor tivesse piedade. O que é piedade? É misericórdia. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. Então Deus ele é grandemente misericordioso. E o salmista recorreu ao Senhor pelo favor de Deus e pela piedade de Deus. O 59 diz: Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. E esse aqui foi um dos que mais me chamou a atenção. Na verdade, nessa Salmo 119, ele é dividido como se fosse alguns blocos de versículos. E aqui do 57 ao 64, esse é o que mais me chamou a atenção. O 59, onde ele diz que considerou os caminhos e voltou os pés dele para os testemunhos do Senhor. Então, o que é considerar? Ele analisou os caminhos dele, ele pensou: será que eu não estou indo por um caminho errado? Será que esse caminho aqui, qual é o caminho? Nós podemos observar que lá em Provérbios diz bem assim: há caminho que ao homem parece bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. E por que há caminho no singular, mas o fim dele são os caminhos da morte? Porque, na verdade, às vezes a gente fala assim: fulano agora está nos caminhos do Senhor. Não é nos caminhos do Senhor. O caminho do Senhor é um único caminho, só tem um caminho. Então, o correto é falar o caminho do Senhor, porque não tem os caminhos para chegar até Deus. É só um caminho, só uma porta, e é uma porta estreita. É um caminho estreito, é um caminho de renúncia, é um caminho de lutas, de perseverança, em que temos que ter resiliência. Então, é um caminho estreito, um único caminho. E há
caminho que ao homem parece bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, há situações em que para nós parece ser bom. Aparentemente, como diz a palavra, parece bom, mas não é bom. Então, esse caminho pode nos levar aos caminhos da morte. Então, é uma armadilha, algo que parece bom, mas que lá na frente pode ser a nossa morte, porque lá na frente vai virar um emaranhado de fios, algo que vai nos levar para a perdição. Então, por isso que é os caminhos da morte, porque parece bom, parece ser o caminho certo, parece ser o correto, mas é os caminhos da morte. Então, aqui ele fala que ele considerou os caminhos dele e ele voltou os pés dele para os testemunhos do Senhor. Então, é bom nós fazermos essa análise nas nossas vidas. Como estão as nossas vidas? Como está os nossos caminhos, por onde nós estamos andando? Ou o nosso caminho, por onde nós estamos andando? Será que é um caminho bom? Será que é um caminho que nos leva até Deus? Será que é um caminho que vai nos trazer um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual? Será que é um caminho que tem relevância para a nossa vida espiritual? Ou será que é um caminho que é só aparentemente bom, mas que no fim dele vai ser um caminho de morte e morte eterna? Então, nós temos que analisar e avaliar bem por onde nós estamos andando, por onde nós estamos indo, qual é o caminho que nós estamos seguindo, para que nós não venhamos nos perder durante a caminhada, para que nós não façamos nenhuma confusão. Pensamos que é um caminho bom, que é o caminho de vida eterna, e na verdade é só engano. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer na presença dEle, e que a cada dia mais nós possamos ter sabedoria e usar esse manual de fé e de vida, que é a Bíblia, que é a palavra dele. E o que eu acho mais interessante é porque mesmo a Bíblia tendo sido escrita há tantos anos, ela fala, a palavra de Deus fala que ela é viva e eficaz, e que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, todos os dias, ou se nós lemos 2 ou 3 vezes por dia, não importa quantas vezes nós lemos, mas todas as vezes que nós lemos, a palavra do Senhor, ela fala conosco e fala no nosso momento atual, fala no nosso hoje, fala no nosso agora, fala nesse minuto, no segundo em que nós precisamos. A palavra do Senhor fala conosco. Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz. Então, não importa quantos anos tem que ela foi escrita, não importa a situação, porque muita gente fala assim, mas a Bíblia foi escrita há não sei quantos anos, mas a Bíblia foi escrita por homens. A palavra do Senhor foi Deus que instruiu alguns homens para que escrevesse. E tem algumas diferenças por conta da tradução, mas é uma palavra viva, é uma palavra que fala conosco a cada dia, a cada momento. Então, quando nós aprendemos a colocar a palavra do Senhor nas nossas vidas, aplicar como regra, como manual de vida, a nossa vida muda, porque ela é viva, porque ela é eficaz e porque a misericórdia do Senhor é grande para com todos nós. Amém? Fiquem todos com Deus.